Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 4. Vamos falar hoje sobre solo. O solo é um sistema complexo, formado por 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Os poros do solo. O arranjo das partículas sólidas no solo deixam espaços vazios de tamanhos diferentes. Esses são os poros. Eles possuem a capacidade de armazenar líquidos e gases. Por isso, o solo pode ser considerado como um reservatório de água para as culturas. Se for feita a reposição frequente de água, a produção vegetal vai ser adequada e eu vou obter com isso os melhores valores de produtividade. Temos aí um solo, tá? Um solo preparado já. Vamos fazer o seguinte entendimento. Temos aqui um solo, ele tem uma parte superficial não saturada, quer dizer o quê? Parte dos poros possuem água e ar simultaneamente. E uma zona de solo saturada, onde todos os poros estão ocupados por água. O que divide um e o outro é o nível freático. Então, acima do nível freático, a zona de solo é não saturada. Ar e água convivem nos poros. Na zona de solo saturada, que é abaixo do nível freático, a água ocupou todos os poros. Então, temos aí, podemos ampliar uma parte do solo, vamos ver aí o ar e a água ocupando os poros. E na zona de solo saturada, apenas água ocupando os poros. As raízes das plantas vão se desenvolver na zona de solo não saturada, pois precisam de água e ar para sobreviver e se desenvolver. Bom, a parte sólida do solo é formado por matéria mineral e matéria orgânica. Há predominância clara da matéria mineral. Essa porção mineral do solo, ela é resultante da decomposição das rochas que originaram o solo. E a fração orgânica, ela é resultante do acúmulo de resíduos vegetais e animais. E podem estar ocorrendo em diferentes estágios de decomposição neste solo. A matéria orgânica, ela é de vital importância para a atividade dos micro-organismos. Ela é importante para a manutenção da vida do solo. Temos então a matéria orgânica sobre o solo, vai se decompor, vai ser incorporada e tem a função importantíssima de manutenção da vida no solo. Bom, a parte líquida do solo é chamada de solução. Ela é composta por água e materiais solúveis dissolvidos. São materiais minerais e moléculas orgânicas dissolvidas nessa água, formando a solução do solo. Ela ocupa parte dos poros. Se o solo está saturado, ela ocupa 100% dos poros. Se o solo não está saturado, ela divide espaço no poro com o ar. Bom, à medida que um solo vai perdendo água, vai secando, primeiramente os macroporos vão se esvaziando. São os primeiros a se esvaziarem, são os macroporos. Depois, a água passa a ocupar apenas os microporos, porque esses possuem um poder maior de reter água.
Quando a gente fala de solução do solo, temos que falar também de extrator de solução do solo. É um equipamento que a gente usa para poder estudar a solução do solo. É simples até de se operar esse equipamento, simples e fácil. Ele é composto por um tubo de PVC com uma cápsula porosa, uma tampa com um microtubo. É muito semelhante a um tensiômetro. Esse microtubo vai até a parte de baixo do tubo e chega próximo da cápsula porosa. Antes de instalar um extrator, é normal deixá-lo de molho na água por 24 horas, pelo menos, antes da instalação. Para quando ele estiver instalado no solo, ele entre em equilíbrio o mais rápido possível. Os poros da cápsula porosa vão estar já com água, vão estar cheios de água. E eu instalo ele na região que eu desejo fazer o estudo da solução do solo. Tá? A região que me interessa, então eu instalo ele próximo à cultura ou aonde for a minha região de interesse. Esse microtubo, que vai até lá dentro do tubo de PVC e chega na cápsula porosa, ele tem um sistema de fechamento. Ele pode ser aberto ou fechado a entrada dele. Então, após instalado o extrator de solução, a gente vem com uma seringa, essas de injeção mesmo, um pouquinho maior, e succiona todo o ar de dentro do aparelho. Tira o máximo possível de ar e rapidamente se fecha o microtubo. Isso vai gerar um vácuo dentro do aparelho. Então, com uma seringa, eu consigo fazer essa extração do ar de dentro do aparelho, gerando esse vácuo. Muito bem. Havendo precipitação ou irrigação, o solo vai acabar tendo umidade. Certo? Como foi feito a extração do ar do aparelho e gerou-se esse vácuo, a água vai acabar entrando no aparelho por diferença de potencial. Então a água do solo vai entrar no aparelho. Depois de um certo tempo, volto com a seringa, abro o microtubo e agora, em vez de eu succionar o ar do aparelho, eu vou conseguir tirar a solução que se encontra depositada dentro do extrator. E aí eu vou proceder às análises que eu tenho interesse. Essa metodologia é feita para se estudar a solução do solo. Bom, a parte gasosa do solo, ela ocupa os espaços vazios, os poros, aonde a água não está ocupando. É a principal fonte de oxigênio para a respiração das plantas e dos organismos vivos do solo. Esse ar do solo, ele possui os mesmos componentes do ar atmosférico. Porém, alguns gases são encontrados em concentrações mais elevadas e alguns mais baixas ali dentro do solo. Isso vai depender do quê? Do nível de atividade dos organismos do solo e do grau de compactação desse solo. Geralmente, o ar do solo, o ar que está nos poros do solo, possui maiores concentrações de CO2 e menores de oxigênio, quando comparados com o ar atmosférico.
Essas diferenças serão menores quanto menos compactado for o solo. A distribuição das partículas minerais do solo, em termos de tamanho, é o que chamamos de textura do solo. Ela indica também a capacidade que este solo tem de armazenar água. Bom, fazendo uma análise granulométrica do solo, nós vamos encontrar areia, silt e argila. Areia, silt e argila. As partículas de areia vão ter um diâmetro de 2 a 0,02 milímetros. As partículas de silt vão ter diâmetros variando de 0,02 a 0,002 milímetros. E as partículas de argila vão ter diâmetro menor do que 0,002 milímetros. A textura do solo ela pode ser diferente entre as diferentes camadas ou diferentes horizontes do solo. No mesmo horizonte, ela não sofre modificações numa escala de tempo relativamente longa. Tá? Essas proporções das partículas do solo, que eu consigo determinar numa análise granulométrica, me permite classificar o solo em termos de textura. Eu vou usar para isso o método triângulo textural. Então, como é que é o método do triângulo textural? Temos aqui o triângulo textural, ele possui os vários tipos de solo, as porcentagens de argila, silt e de areia. São observadas 13 classes texturais. Muito argiloso, argila, argila siltosa, argila arenosa, franco-argiloso, franco-argiloso siltoso, franco-argiloso arenoso, franco, franco-siltoso, franco-arenoso, areia, areia franca, silt. São as 13 classes texturais. Vamos fazer um exemplo para entender como se consegue determinar qual a classe textural do solo usando o triângulo. Então, vamos precisar de um exemplo. Um solo que foi feita análise granulométrica que possui 15% de areia. Então, eu vou lá aqui na parte de baixo que fica areia e marcar o valor 15%. Traço uma perpendicular. Este mesmo solo também tem 15% de argila. Vou agora do lado da argila e traço outra perpendicular indicando os 15%. Elas se encontram num determinado ponto. E este solo possui 70% de silt. Então, eu vou traçar uma outra reta. Aonde promover o encontro das 3 retas, eu verifico qual é a classe de solo. Neste caso, foi um franco-siltoso. Então, o solo deste exemplo é um solo franco-siltoso. A textura do solo. Isso indica que os solos com textura arenosa têm menor capacidade de retenção e armazenamento de água e nutrientes do solo do que os solos de textura argilosa. Então, quanto maior forem as partículas do solo, maior é a proporção de macroporos.
Os solos com textura arenosa têm menor capacidade de retenção e armazenamento de água, quando comparado com os solos de textura argilosa. Bom, o arranjo das partículas e a adesão de partículas menores na formação de partículas maiores são denominados agregados. Então, esse arranjo das partículas menores formando as maiores se chamam agregados. Ainda falando de estrutura do solo. Essa estruturação do solo é mais comum em solos que contêm partículas menores como a argila. Sendo os solos arenosos, eles são considerados como solos de estrutura de grãos simples. A estrutura do solo é bastante afetada pelo manejo do solo, principalmente na camada superficial do mesmo. A estrutura do solo pode ser modificada para melhor ou para pior. Isso vai depender das práticas agrícolas que estiverem sendo utilizadas. A aração e a gradagem em solos muito secos ou em solos muito úmidos vão prejudicar a estrutura do solo. Da mesma maneira, a irrigação com águas ricas em sódio pode destruir os agregados, impermeabilizando o solo, visto que o sódio tende a dispersar a argila. Bom, a relação água e planta. As plantas, elas se fixam no solo através das raízes. São elas que promovem a absorção de água e nutrientes minerais que estão presentes no solo. As substâncias que são absorvidas pela raiz, elas são direcionadas para o corpo vegetal. Isso vai nutrir caule, folhas, frutos e flores. Uma observação, estou falando aqui em absorção de água, vou falar isso entre aspas, tá? Depois eu vou explicar mais para frente o porquê da planta absorver a água. Por enquanto vamos entender assim. Quais são as funções da água na planta? Bom, a água é um substrato básico da fotossíntese. A água controla a turgidez das células e também do corpo da planta. Por meio da transpiração, a água é um mecanismo de controle térmico. Ela ajuda no resfriamento das folhas. A água nas plantas é um meio de transporte para outras moléculas, como os nutrientes inorgânicos e carboidratos, entre os diversos tecidos vegetais. A fotossíntese. Vamos entender a fotossíntese. Temos a planta, o sol, que emite a radiação, então a luz é absorvida pela clorofila, a luz solar. As raízes absorvem água que está presente no solo e sais minerais. A planta também absorve o gás carbônico atmosférico.
e libera o oxigênio. Tudo isso resulta na formação da glicose. Esse é o processo de fotossíntese. Bom, a relação à água e à planta. Novamente, vou usar a expressão a raiz absorve água. Por enquanto vamos entender assim. A raiz, entre aspas, absorve água. Isso é feito por um mecanismo de diferencial de potencial. Bom, as células que ficam na camada mais externa da raiz possuem finos pelos que têm dentro do seu interior vacúolos. Esses vacúolos são concentrados com sais e outras substâncias. Por diferença de potencial entre a água do solo e a água dentro da raiz, a água penetra na raiz e acaba sendo carreada através do xilema para outras partes do corpo da planta. Tá? Bom, na transpiração, o vegetal, a planta, perde uma grande quantidade de água. Isso vai gerar uma pressão hídrica negativa na parte aérea. Então, tem que ocorrer um equilíbrio. E esse equilíbrio ocorre com o bombeamento de água lá das raízes. Então ela perde muita água pela transpiração e tem que absorver, utilizar mais água do solo para promover o equilíbrio. Então temos aí uma cultura, está sendo irrigada, a água vai em direção às raízes, a água vai entrar nas raízes por diferencial de potencial, e das raízes ela vai para toda a planta e acaba saindo para a atmosfera na forma de vapor. Então tudo isso gera um diferencial grande de potencial dentro da planta. Os fatores que afetam, influenciam a captação de água pelas raízes das plantas são a grande área superficial das raízes, que ela é ampliada pela ramificação, a grande quantidade de pelos na camada mais externa das raízes e também a associação das raízes com fungos, com as micorrizas. Estas, junto com o processo de osmose, representam a maior parte da água absorvida pela planta. A planta não absorve água, a água entra na planta por diferencial de potencial. Uma pequena parte do processo de absorção de água, ela ocorre de maneira ativa. Então quer dizer o quê? Há um gasto de energia na forma de ATP. Isso ocorre quando a raiz e o solo atingem um potencial hídrico similar. Quando a planta está turgida e os solos mais secos, pode ocorrer esse efeito, mesmo absorvendo pequenas quantidades de água. A raiz da planta, ela é capaz de mover as moléculas de água para o seu interior, mesmo contra o gradiente de concentração. Isto exige o gasto de energia.
Bom, os estômatos. Os estômatos são as estruturas responsáveis pela troca gasosa da planta com o meio. Elas são encontradas na epiderme vegetal, principalmente das folhas. O termo estômato ele é geralmente utilizado para denominar um conjunto formado pelo poro e por duas células que o circundam. São as chamadas células guarda. Então, o estômato é esse poro e as duas células guarda que o circundam. O poro, também é chamado de ostíolo, é ele que faz a comunicação do interior da planta com o meio externo, com a atmosfera. As células guarda, que estão ao redor do poro, elas são encarregadas da abertura e fechamento dos poros. Elas possuem um formato reniforme, que é um formato de rim. E são as únicas células epidérmicas da folha que apresentam cloroplastos. E ali ainda existem ao redor as células chamadas células subsidiárias. São as células que circundam o estômago. Elas são células diferentes das demais e circundam o estômago. A abertura e fechamento dos estômagos. Como é que ocorre? Os estômatos abrem e fecham por conta de modificações que ocorrem nas células guarda, que estão ao redor do poro. Como o fechamento é essencial para reduzir a perda de água excessiva da planta. Então a função de fechar o poro é reduzir a perda de água excessiva da planta. Como é que funciona isso? As células guarda, elas recebem água das células vizinhas. E com isso elas ficam mais turgidas e, consequentemente, mais curvadas para fora. Isso leva à abertura dos estômagos. Se por um acaso as células guarda perdem água, ficam flácidas, elas diminuem a curvatura. Isso provoca o fechamento dos estômagos. Então temos aí o estômago com as células guardas flácidas, fechadas, a pressão baixa, e do outro lado as células guardas túrgidas, com a pressão mais alta, promovendo a abertura do poro. Compõem ainda os estômatos o núcleo, os núcleos, as células da epiderme, os cloroplastos e os vacúolos. E ali em detalhe agora o poro. Então esse abertura e fechamento do poro é em função das células guardas estarem túrgidas ou flácidas. Aonde ficam os estômatos? Geralmente eles ficam na parte inferior da folha, a parte de baixo, a epiderme inferior. Porém, plantas aquáticas, que nem como a Vitória Régia, eles ficam na parte superior. E plantas que têm um crescimento vertical, nós podemos encontrar os estômatos dos dois lados. Então, se a planta
está com falta de água, a tendência é os estômagos perderem água também, ficarem flácidos e fechar os poros. Então a planta vai perder menos água para a atmosfera. Se a planta está bem túrgida, bastante água, as células guardas ficam túrgidas e permitem a saída do vapor da folha para a atmosfera. Então, são as células guardas responsáveis da abertura e fechamento dos poros dos estômagos. Muito obrigado.